O Escolha a Escola de hoje está falando sobre a agenda superlotada dos estudantes e também sobre redação com a professora Camila Palma, da Unidade SEB Ribeirânia. Professora, vamos falar um pouquinho de redação agora. Por que a redação assusta tanto os estudantes e como os pais podem ajudar na execução, na elaboração de redação junto com os filhos aí? Eu acredito que seja um momento que seja muito assustador para o aluno, sobretudo porque é o momento em que ele vai colocar de fato o que ele pensa, né? E não é todo mundo, sobretudo jovens do ensino médio, do extensivo, que tem segurança para se posicionar em relação aos debates, né? Seja de caráter nacional, internacional. Acredito que o papel dos pais, né, em relação à produção do texto, seja incentivar, né, o aluno a escrever associado à leitura. Então, dividir leituras com os filhos, seja na hora de jantar, seja no momento em que vocês conversam. Eu li tal matéria no jornal tal, eu achei interessante. O que você pensa? Chamar esse aluno, né? Pois eu estava pensando nisso, professora, porque assim, é uma maneira que eu assino um jornal impresso, sou um dos poucos ainda, eu acho que assino um jornal impresso, né? E quando tem um artigo interessante, eu deixo ali dobrado e passo para os meus filhos, dá uma lida aí. Sim. Mas dá para fazer isso também pelo celular, né? Você encaminhar um artigo. Acho que até mais otimiza até o tempo, porque você já copia e cola e já coloca, né? Vale, é uma dica para os pais isso? Com certeza. Todo recurso, acho que a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? Seja por meio de dividir textos com os filhos, né? Seja por outras possibilidades. Agora, professora, claro que a gente tem aí no final do ano os principais vestibulares e sempre tem um tema, né, a redação. Sim. Como é que vocês conseguem, em alguns casos a gente sabe que a atualidade, né, o que aconteceu durante aquele ano pode ser o tema da redação. Como é que vocês conseguem adaptar isso para o aluno, né? De que maneira? É acompanhando mesmo o que está acontecendo para propor para ele, talvez possa ser isso? Como é que isso é trabalhado? Sim. Um bom professor, eu acredito que seja um bom leitor, né? Então, quanto mais o professor lê sobre assuntos diversos, mais ele consegue cercar temas, né? Igual o ano passado, por exemplo, na FUVEST caiu a questão da arte, né? E todo mundo comentou a questão do Queer Museu, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, primeiramente, cercar temas por meio da leitura. E também perceber, mais subjetivamente falando, né, para além da leitura, perceber quais são as marcas do nosso tempo, né? A gente está num tempo em que o diálogo não é algo muito valorizado, em que as redes sociais proferem muito de discursos de ódio, um tempo em que as pessoas não têm momento de silêncio. Então, tentar subjetivamente e objetivamente, por meio dos textos, cercar possíveis temas, né, do vestibular. Por isso que o aluno, não só leitor de textos, mas leitor de mundo, consegue fazer um texto muito mais bacana, muito mais interessante do que aquele aluno que não consegue ler um mundo, né, Como é que você está vendo isso entre os seus alunos aí, essa visão de mundo, esse interesse pelas coisas, pelas notícias do mundo? Então, tem um sociólogo muito interessante, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala que a gente está na era em que o acesso à informação é mais democratizado. Mas ele se pergunta, mas é acessada a informação? As pessoas procuram saber? E eu acredito que a agenda superlotada do aluno, né, que é o tema do nosso bate-papo, ela faz com que ele não veja a importância de mais sentir o mundo à volta dele, né? Eu não posso, por exemplo, sentar na praça e perceber os movimentos. Não, eu tenho que estar produzindo, né? Eu acho que esse imperativo de produção coloca ele numa bolha, numa redoma muito grande. Você percebe isso nos seus Bastante, bastante. Por meio do que eles reproduzem no texto, Chico, você fala, gente, na redação tem um negócio chamado incoerência externa. É quando eu coloco algo que não vai ao encontro no mundo real. E a gente tem mais problema de incoerência. Um pouco mais detalhadamente essa incoerência aí, professor. Quando a gente fala em incoerência, a gente pensa muito em contradição. Estou sendo incoerente, estou me contradizendo. Não necessariamente. Pode ser uma incoerência dentro do texto, ele fala algo e nega essa mesma coisa dentro do texto, ou externa ao texto. O que ele fala não vai ao encontro do mundo real, não vai ao encontro de como as coisas funcionam. Eu gosto de explicar isso, Chico, por meio de um artigo da Eliane Brum,
que é uma grande jornalista, que eu sou fã, ela tem uma coluna que se chama, o título é Mãe, onde dormem os marrons? É uma menina de 11 anos que está passeando nas ruas de Paris com a mãe, e como no Brasil ela vivia entre muros, em condomínio fechado, ela nem sabe, né, onde pessoas negras moram e como elas dormem, enfim. Esse tipo de incoerência. E é um público justamente que a gente fala aqui diariamente, são pais e mães aí de estudantes de escolas privadas, né, que Sim. moram às vezes em condomínios e não tem esse contato Sim. com o mundo. Faz falta isso, né? Não tem problema nenhum morar em condomínio, sobretudo porque hoje é uma segurança que a gente tem. Claro. Mas a gente não pode se emurar, né, se fechar na maneira como a gente pensa o mundo, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, e isso é muito complicado. Isso vai refletir lá na hora da... Isso vai refletir lá na FUVEST, lá na VUNESP, com certeza. A Luciana Mendonça, não sei se você tem essa pergunta, Pasquim, ela está dizendo o seguinte: tem observado que os alunos do 6º ao 9º anos têm dificuldades para produzir textos porque lhes faltam vocabulário. As redes sociais, eu perdi aqui, tu cortou a transmissão, mas ela está falando basicamente que falta vocabulário do 6º ao 9º, não é bem a sua faixa etária de atuação. Sim, mas não, você acha que está faltando vocabulário? Não é bem, mas assim, se a gente pensar na questão do internetês, né, dessa linguagem abreviada, facilitada... Voltou aqui, desculpa, ela fala o imagina. seguinte: as redes sociais podem interferir nisso por causa das abreviações, erros ortográficos, enfim, aquele linguajar de WhatsApp que a moçada usa, ou das redes sociais, Sim. qualquer que seja, né, de abreviar. Isso aí você acha que atrapalha na redação? O professor Luiz Puntel, acho que não, ele já falou isso aqui pra gente, né? Eu acho que o que diz muito sobre como a gente vai escrever é o uso que a gente faz desse aparato tecnológico. Eu posso usar a tecnologia ao meu favor, a curtir várias pessoas super interessantes e ler essas pessoas interessantes, ou eu posso, né, reduzir a rede social, né, e o ganho gigantesco que ela trouxe em comentários, né, abreviados, usando internetês. Eu acho que é mais o uso. E quem orienta este uso, para além da figura do professor, com certeza é o pai e a mãe. Mas você vê nas redações as abreviações usuais aí do celular, ou a moçada se controla na hora de escrever? Então, o meu público, como ele já é um público que já está voltado para o vestibular, então eles se policiam mais. Se policia? Com certeza. O que o professor Luiz Puntel disse aqui numa entrevista para o Escolha Escola, né? Que não necessariamente o jovem que escreve abreviando, respondendo até aí a questão da Luciana Mendonça, né? Não necessariamente ele vai escrever a redação assim, se ele for bem orientado. Sim, se ele for orientado, com certeza. Porque ali na rede social, né, tem uma questão de agilidade. De praticidade. De praticidade, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho aqui, já estamos de volta na entrevista com a professora Camila Palma, em um instante só a gente já volta. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.